E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Betim, que se enfrentam nesse sábado, dia 25 de janeiro, a partir das 4h30 da tarde no Mineirão, pela terceira rodada aí da fase de grupos do Campeonato Mineiro, tá? O Cruzeiro, com uma vitória e uma derrota na competição, divide ali a liderança do grupo C, enquanto o Betim é o líder do grupo A com 100% de aproveitamento. Ganhou os dois jogos realizados até o momento, né, contra o Itabirito e o Aimorés, e nem sofreu gol, hein? O Betim está fazendo um início de Campeonato Mineiro realmente muito bom e recheado de jogadores que tiveram passagem pelo Cruzeiro, seja pelo principal, seja pela categoria de base. Daqui a pouco a gente já vai falar aí das prováveis escalações. Mas antes eu lembro que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1. Se você ainda não tem conta ativa na Betfair, entra aqui pelo link da descrição, faz o seu cadastro que é super simples e rápido. Normalmente aos sábados a Betfair disponibiliza inclusive um valor de aposta grátis para todos os clientes, tá? É importante aproveitar. E tá rolando também uma mega cotação para o jogo Manchester City e Chelsea, né? Se você estiver vendo esse vídeo aí antes da bola rolar, inclusive, dá para aproveitar uma mega cotação de 2.0 para o Haaland acertar um chute no gol, né? O Haaland, atacante do Manchester City, que em média chuta 4 vezes por jogo, mais de 2 em média na direção do gol. Então, assim, tá realmente uma oferta muito boa, podendo jogar até R$ 50 aí nessa mega cotação, tá? O link tá aqui na descrição, aproveite. Sempre lembrando, hein, galera, aposta esportiva tem que ser feita com responsabilidade por maiores de 18 anos e para se divertir, tá? Não é renda extra, é um jogo, você pode ganhar ou você pode perder, então não vai achando que você vai ficar rico, não, porque não funciona assim. A apostinha é legal se for feita na moral. Falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro, dono da casa, a verdade é que não dá para cravar muito qual vai ser a escalação do Cruzeiro, tá? O Fernando Diniz tem feito mistério, né, como já é de praxe, mas dá para a gente imaginar um Cruzeiro mais próximo possível do time titular. Então eu imagino que vamos a campo com o goleiro Cássio, a zaga com João Marcelo e Fabrício Bruno, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio-campo, Lucas Romero e Matheus Henrique são os volantes titulares. O Matheus Pereira, de volta à equipe, é o meio atacante central, o camisa 10. Temos o Eduardo aberto na meia direita, sempre que teve Matheus Pereira e Eduardo à disposição, o Diniz jogou com os dois. O Dudu, como esse meio atacante que cai mais pelo lado esquerdo, e o Gabi no comando de frente, será a estreia oficial do Gabigol, isso aí já está devidamente confirmado, ele não jogou a partida do meio de semana, mas agora jogará no Mineirão, frente à torcida, tomara que estreie com gol e vitória. E eu coloquei uma série de jogadores aqui para explicar a situação deles e também para falar um pouco da minha vontade, tá? Como eu gostaria de ver o Cruzeiro jogando, e aqui é um exercício que eu faço como torcedor e peço que vocês também montem aí nos comentários qual seria para você a escalação ideal do Cruzeiro, beleza? O Caio Jorge, que eu coloquei aqui, o Caio Jorge está relacionado com o elenco do Cruzeiro, que está até se concentrando aí no Hotel Ouro Minas, né, por causa das reformas na Toca da Raposa. O Caio deve ser uma opção, né? Ele estava com problema no tendão, voltou, está recuperado aí na parte física, não deve começar jogando, mas está à disposição, treinou com o grupo. Imagino que o Caio Jorge entrará no segundo tempo, ok? E aqui, eu gostaria de ver em campo o Jonathan Jesus jogando, tá? Se o Diniz quiser jogar com Fabrício Bruno e João Marcelo, eu gostaria de ver esses zagueiros trocados, né? O João Marcelo pela esquerda, o Fabrício Bruno pela direita, tá? Eu acho que isso aqui faz muito mais sentido quando a gente analisa o desempenho de cada um jogando por um lado ou pelo outro da defesa. Mas se ele insiste em manter o Fabrício Bruno jogando pelo lado esquerdo, eu acho que seria interessante, então, tira o João, bota aqui o Jonathan Jesus para jogar, porque eu tenho a curiosidade de ver essa dupla aqui, Jonathan Jesus e Fabrício Bruno, porque são dois zagueiros muito rápidos, né? E nesse início de temporada, o Jonathan tá jogando bem nas oportunidades que teve, o João Marcelo tá bem discreto, né? Não fez nenhum jogo assim super relevante até agora. Na lateral direita, eu gostaria de ver o Fagner na vaga do William, porque o William tem jogado muito mal, tá? E acho que o Fagner seria interessante ter uma oportunidade, até para ver se o William sai dessa zona de acomodação, né? Ele está jogando muito mal de forma recorrente desde o fim do ano passado. Também gostaria de ver uma mudança na lateral esquerda com o Kaique sendo titular, tá? Na vaga do Marlon. Acho que ele pode entregar mais. E o Marlon também está devendo um pouquinho. E aqui, Lucas Romero acho que joga, Matheus Henrique também, o Pereira está de volta, Gabigol joga. Não imagino o Dudu ficando de fora, sinceramente, tá? E aqui na função do Eduardo. Eu acho que o Eduardo é um bom jogador,
mas eu gostaria de ver o Cruzeiro com um cara mais rápido jogando pelo lado. E aí eu botei essas duas opções porque eu imagino que na cabeça do Diniz, se ele quer ter um ponta direita, ele vai escalar o Marquinhos, que foi titular inclusive contra o Tombense e também contra o Atlético nos dois últimos jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Então, assim, eu acho que é uma probabilidade boa, tá? De jogar o Marquinhos aberto aqui como esse ponta direita. É que eu não gostei tanto assim do jogo dele. E eu queria ver o Tevez, né? O Tevez, que é um jogador de velocidade, que teve os seus melhores momentos na base do Cruzeiro, justamente como um ponta direita, e o Diniz tem colocado ele para jogar pelo lado esquerdo. Eu acho que o Tevez aqui pela direita, né, dando mais velocidade, voltando para recompor, seria uma alternativa interessante. E até um escape, né? Porque o Dudu não está conseguindo oferecer muita velocidade. O Eduardo não tem essa característica. O Marquinhos também não fez muita coisa. O Tevez, por ser destro jogando pelo lado direito, eu acho que seria um jogador para atacar mais a linha de fundo e menos um para entrar tanto na área e embolar ainda mais o jogo, tá? Então eu gostaria de ver o Tevez nesse jogo. O próprio Lautaro poderia fazer esse papel também, é que eu acho que o Tevez tem um pouco mais de condicionamento técnico e está mais pronto na parte física também, tá? Mas se a gente tem que colocar aqui uma provável escalação do Cruzeiro do Diniz, eu acho que é a escalação que ele está treinando como titular, né? Que tem o Eduardo pelo lado direito, tem Marlon na lateral esquerda. Existe uma dúvida aqui, mas eu acho que tem o William como lateral mesmo. E na zaga, o João Marcelo ao lado do Fabrício Bruno. Sempre que o Diniz teve que escolher um time titular esse ano, foi esse aqui que ele botou. Já o Betim, que é treinado aí por Alex Nassif, jovem treinador, 37 anos, está fazendo um trabalho muito bom nesse início de Campeonato Mineiro. E aqui já dá para ver alguns rostinhos conhecidos, né? Alguns nomes aí com passagem pelo futebol mineiro. E a provável escalação do Betim é a repetição do time que ganhou nas duas primeiras rodadas, tá? Se isso acontecer, eles vão a campo com o goleiro Michael, a zaga com o Everton e Eurico, lateral direito Diego Ferreira, lateral esquerdo Foguinho. No meio-campo, Mitkov é um primeiro volante, Felipe Souto, o segundo homem de meio-campo, o Diego Jardel é um meio-atacante central, Eric Salles e João Diogo jogam abertos pelas pontas e o Paulo Henrique no comando de ataque. Eu coloquei aqui na de fora dois jogadores que tiveram passagem pelo Cruzeiro, surgiram como grandes promessas, inclusive, né? Acabaram não tendo muitas ou nenhuma oportunidade no elenco principal. Um é o Vitinho, meio atacante, um pouquinho mais jovem, estava no futebol português, chegou a passar pelo Palmeiras e chegou até a jogar lá no Palmeiras, né? Mas enfim, não teve muita sequência, está agora no Betim, entrou nos dois primeiros jogos aí do Campeonato Mineiro, então deve ser chamado à ação durante a partida. Ele pode ser volante, pode ser meia, pode jogar em qualquer função aqui na frente também. E o Marco Antônio, que é um armador, né? É um cara para jogar mais na função aqui do Diego Jardel, embora já tenha jogado também como segundo volante na carreira. Marco Antônio, jogador de muito bom passe. Mas falando aí dos titulares, o Michael, goleiro já mais experiente, passou no futebol português, revelado no Atlético Mineiro, inclusive chegou a jogar 9 partidas pelo Atlético lá em 2020, chegou ao Betim para essa temporada 2025 e ainda não sofreu gols. Aqui na zaga, dois ex-cruzeirenses, né? No caso, o Everton nem é ex-cruzeirense, ele ainda é atleta do Cruzeiro, está por empréstimo no Betim, foi titular nas duas primeiras rodadas, partidas muito seguras, por sinal, tá? Jogador de muito potencial. Eu gosto muito do Everton, torço para que ele consiga ter muita sorte na carreira. Não contra a gente, né? Mas que ele tenha uma carreira brilhante e possa voltar ao Cruzeiro, porque esse menino é muito bom jogador. O Eurico, que está jogando aqui como zagueiro, foi revelado no Cruzeiro, surgiu como volante, defendeu seleção de base, teve bons momentos, inclusive é campeão brasileiro de 2014 pelo Cruzeiro. E na última rodada do Campeonato Mineiro, vitória por 2-0, ele até foi para a área e meteu um gol de cabeça, tá? Então ele está muito adaptado à função de zagueiro, está sendo capitão do time, inclusive. É outro que rodou bastante aí pelo futebol português nas últimas temporadas. Na lateral direita tem o Diego Ferreira, que é outro jogador também um pouco mais experiente. O Diego foi titular do América por algum período até em Série A, começou no Botafogo, jogou em Atlético Paranaense, jogou no Fortaleza também, passou também por Náutico, Juventus, Floresta do Ceará. É um jogador que eu acho bem qualificado, tá? Para lateral aqui, eu não acho esse rapaz ruim de bola, não. Na esquerda tem o Foguinho, que jogou diversas edições de Campeonato Mineiro, a maioria delas pelo Pouso Alegre, inclusive, e é um lateral com boa vocação ofensiva, chega bem à frente, jogou no Boa Esporte também, tá? É um jogador que eu acho bem interessante também, uma boa aposta aí do Betim.
No meio-campo, Mitkov é mais jovem, tem 22 anos, passou aqui pelo Cruzeiro, né? Jogou inclusive algumas partidas na Série B de 2022 com Paulo Pessolano, depois não foi adquirido pelo clube, voltou lá para o Audax e está no Betim desde a última temporada. O Felipe Souto, revelado no Atlético Mineiro, e eu preciso falar sobre isso, esteve no 6-1, né? Inclusive o último gol do Cruzeiro. Ele é o último jogador ali onde a bola toca, né? Antes de ganhar as redes, aquele gol que foi atribuído ao Everton. Mas o Felipe Souto é um volante canhoto, de boa qualidade no passe, jogou aí em diversos clubes, Botafogo de Ribeirão Preto, Vitória, rodou pra caramba, chegou recentemente ao Betim também para ser um dos líderes desse time. O Diego Jardel é outro jogador experiente, né? Um camisa 10, meio atacante, fez gol, inclusive, na primeira rodada do Campeonato Mineiro, o gol que deu a vitória contra o Itabirito. É um cara que jogou no Botafogo, jogou no Avaí, teve passagens também pelo mundo árabe, um meio atacante aqui de bons recursos técnicos. Os pontas, Eric Salles e João Diogo. Nenhum dos dois é alheio aí ao futebol mineiro, né? Já jogaram campeonatos mineiros por diversos clubes diferentes. O João Diogo chegou a ter uma temporada muito boa na Caldense, inclusive, que ele estava sendo artilheiro de Campeonato Mineiro, aí teve uma questão de indisciplina, e é mais um jogador que foi revelado na base do Cruzeiro, tá? O João Diogo começou no Cruzeiro, depois saiu para o Figueirense, rodou vários clubes aí nas últimas temporadas e deu 2 assistências na vitória do Betim por 2-0 aí na última rodada. Então é um jogador para a gente ter bastante atenção, pode jogar pela direita ou pela esquerda, da mesma forma que o Eric, que também teve bons momentos na Caldense, tá? Jogou por outros clubes do interior paulista, é também um ponta aí de boa velocidade. E aqui no comando de ataque a gente chega a um jogador que está na história do Cruzeiro de um período horroroso, né? 2021, o Paulo Henrique marca o gol Saci, para quem não lembra, Cruzeiro e Pouso Alegre, é aquela jogada que ele passa pelo Fábio, né? Dribla o goleiro, se lesiona e vai pulando em uma perna só e ainda faz o gol, né? E sai lesionado. Pouso Alegre ganhou por 1-0 do Cruzeiro com o gol do Paulo Henrique. Então você me pergunta, tá com medo de tomar gol do Paulo Henrique no Mineirão, Emerson? Sim, estou. É uma partida em que a pressão pelo resultado tá toda do lado do Cruzeiro, né? A gente precisa melhorar muito a nível de exibição e precisa ganhar o jogo, tá? É a coisa mais relevante. Espero que o Fernando Diniz tenha isso em mente, não apenas no discurso, mas também na prática, né? Consiga organizar e orientar o Cruzeiro para vencer essa partida, para jogar de forma mais agressiva, finalizando a gol, né? Coisa que a gente não fez, por exemplo, contra o Atlético. E como a gente pontuou aqui durante o vídeo, o time do Betim está muito bem, está confiante, é um trabalho legal, mas isso não justifica qualquer tropeço do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro precisa ganhar esse jogo, mas o Betim merece respeito, porque é um time que tem feito aí realmente muito bem o seu papel até aqui. Para fechar, meu palpite para o jogo, em Cruzeiro 3, Betim 1. O gol do Betim vai ser marcado pelo Paulo Henrique, não sei se vai ter requintes de crueldade como o gol Saci, mas eu tô achando que esse cara vai fazer gol na gente. E o Cruzeiro balançará as redes com Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. Sim, teremos gol de Gabigol, vamos ter gol do Dudu também para ver se dá, né? Uma energizada nesse rapaz ali para ver se a gente sai dessa maré, tá? E vamos lá, Cruzeiro, vamos dar uma agitada aí nesse negócio, levantar a poeira, voltar a vencer e arrancar aí para fazer uma boa temporada de 2025. O ano tá só começando, gente, não vamos entrar em pilha errada, em desespero, não. Tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários aí para deixar seu palpite, dizer o que você espera do jogo, como você escalaria o Cruzeiro também, se tivesse os poderes de Fernando Diniz. Lembrando, o jogo começa 4h30 da tarde desse sabadão, tem transmissão da Globo Minas, tá? Da Globo aqui para Minas Gerais e demais cidades próximas, né? E tem transmissão do Premier para todo o Brasil, beleza? Então, mais tarde, depois do jogo, eu vou ao Mineirão, tá? Então, ali umas, sei lá, 7h30, o mais rápido possível. Terminando o jogo, eu venho para casa e a gente faz a live após o jogo, comentando a partida, dando nota para os atletas, aquele esquema tradicional, beleza? Mais tarde nos falamos, então, que seja comemorando uma vitória do Cruzeiro. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!